Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Conversação. Agora, gravando aqui em Santa Catarina, com uma temática, uma cara completamente diferente e não mais sozinha. A partir de agora, eu gravarei todos os episódios junto com a minha sócia, com a Carol. Eu tô muito feliz com essa nova versão do programa. Eu tenho certeza que vai ser ainda mais rico do que a primeira temporada, que nos trouxe tantos conteúdos, tantas reflexões e tanto retorno positivo, né, do público, dos nossos ouvintes. Muito obrigada por todo o carinho e é por vocês que a gente está aqui. Além disso, hoje é um dia muito especial, porque além do Conversação que começa essa segunda temporada, eu estou também lançando o projeto, o Método na Sua Medida, que é um projeto que eu idealizo há mais de 4 anos, um projeto de acompanhamento semanal de vídeos, acompanhamento de grupo e acompanhamento com contato comigo através dos meus melhores amigos no Instagram, para que a gente possa juntos ir construindo uma melhor rotina de nutrição e comportamento. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto, entra no meu Instagram, que lá tem todas as informações para vocês. Bom, então deixa eu apresentar a minha sócia. Carol, eu quero te desejar muitas boas-vindas nesse programa, que a gente consiga construir uma trajetória linda juntas aqui, ajudar muitas pessoas, que eu sei que é o nosso maior propósito. Eu quero que tu te apresente com as tuas palavras, mas já adianto pro pessoal que a Carol também é pelotense, também é do Rio Grande do Sul, veio morar aqui em Santa Catarina também em busca de melhores oportunidades de trabalho, né? A Carol, ela é psicóloga. A Carol já teve uma livraria online. A Carol, na pandemia, se reinventou de todas as formas que ela pôde para conseguir seguir o trabalho dela, né? Ajudando, auxiliando as pessoas. E quando começamos a conversar, quando a gente se conheceu, né, e tudo foi com o intuito de fazer um programa juntas, a gente descobriu que tinha muito mais em comum do que imaginávamos. E é por isso que a gente tá aqui. Então, Carol, seja muito bem-vinda e conta pra gente, com as tuas palavras, quem é a Carol? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário em que vocês vão estar nos ouvindo. Eu até estava pensando se eu te agradecia ou não, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, fui eu que me convidei, né? No primeiro contato com a Andressa, eu falei que eu tinha vontade de participar do podcast. E aí eu falei com ela, então, assim, não vou agradecer o convite do episódio em si, mas vou agradecer o convite de estar aqui do teu lado, não só hoje, né, como durante todos esses próximos episódios que a gente tá programando juntas. Posso fazer um parênteses? Pode, claro. Quem tem que agradecer sou eu, porque quando ela me chamou, ela disse, eu queria saber como que tu seleciona os teus convidados, gosto muito do teu projeto. E eu disse, estou encerrando o projeto Conversação, porque eu estou morando em Santa Catarina agora, e a minha logística de vida mudou completamente. E ela disse, não me encerra, é muito interessante. E eu disse, bom, tu tá disposta a entrar nesse projeto junto comigo? Porque sozinho eu não vou mais dar conta. E cá estamos, então eu que te agradeço, muito obrigada. Ai, que ótimo. Ai, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, assim, ainda mais depois dessa última semana que foi caótica, né, pra nós duas. Muito. Depois a gente conta mais um pouquinho, mas, assim, só pra contextualizar também, talvez a minha voz não esteja no normal, porque eu tava aí 5 dias sem voz, praticamente. Passei por uma semana no Rio Grande do Sul, que tava um tempo úmido, péssimo. E aí, minha voz foi pro brejo. E agora tá retomando, ainda bem que chegou a tempo da segunda-feira, né, pra gente gravar nosso podcast. Mas vamos lá. Com relação a quem sou eu? Essa pergunta é até engraçada de responder, porque a gente sente uma certa dificuldade para responder. E é engraçado porque é uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes na primeira sessão. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu acho muito legal a pessoa saber narrar a própria história, né? Dela saber contar quem é ela.
Então, além de perguntar qual é a demanda inicial do paciente, eu sempre faço assim, né? Tipo, eu mais ou menos calculo que da metade pro final da sessão, eu deixo pra pessoa contar a história dela desde a infância até a adolescência, chegando na idade adulta. Óbvio que a gente não vai fazer isso aqui agora. Bem que queríamos, mas a gente tem muita coisa pra falar. Hoje não, talvez Hoje não, em uma próxima gravação. E aí é muito engraçado, porque sempre quando eu pergunto isso pro paciente, eu sempre brinco assim, é fácil, vai lá e faz. E aí agora eu tendo que passar por isso, eu vejo o quanto é difícil, assim, da gente conseguir reunir as características. E acho que também outro fator que deixa isso difícil é que eu sempre fui uma pessoa muito eclética, né? Assim, eu sempre gostei muito de várias coisas. E isso se deu, assim, até, acho que talvez agora tá dando uma firmada, mas eu sempre tive muitas ideias, e até a gente vai falar disso também. Não dá spoiler. Depois, mas eu sempre fui a pessoa que tive muita ideia, eu tive uma criatividade desde pequena, assim. O meu pai e a minha mãe, né, eles têm um comércio, então parece que eu tinha essa veia empreendedora, e sempre que eu trocava ideia com alguém, seja com algum familiar ou algum amigo, eu era aquela que sempre dava ideias pro negócio, sabe? Tipo, a pessoa tem uma barbearia, eu vou lá e dou uma ideia pra barbearia. A pessoa tem uma loja de roupa, eu vou lá e dou ideia pra loja de roupa. Então, eu sempre tava nessa constante. Na verdade, não é constante, nessa constante oscilação, né? Que se manteve por toda a minha vida, mas era sempre uma bagunça, assim, que eu tava sempre com uma ideia e outra. Era sempre pros outros e não tanto pra ti, né? Exato. Tu não focava em uma situação em específico, era sempre... Sim, e outra coisa, assim, marcante que eu acho que eu posso falar aqui é que dentro dessas 1000 ideias também, obviamente, tinha uma insegurança. Então, eu sempre fui, durante ali a infância, a adolescência, eu sempre fui aquela mais tímida, a mais retraída. Sério? Sim. E por que eu acho que isso aconteceu, tá? Desde pequena, eu fui a mais alta da turma. Tipo, eu lembro que isso me irritava muito. Porque era, tipo, as meninas, os meninos e eu. E eu era mais alta do que todos os meninos. Então, eu sempre... não sei se me viam dessa forma, mas eu sentia isso. Que eu sempre era vista como a mais forte, ou a mais crescida, a mais madura. E eu não era isso, entendeu? Eu era tímida. Eu era, tipo, a Carol que tá amadurecendo. E as pessoas meio que me tratavam dessa maneira, assim, talvez pela minha altura, não sei. Colocaram um peso em ti, né, Sim. de responsabilidade que, na verdade, tu nem queria ter. Exatamente, né? eu não queria. E é muito engraçado que ficou muito marcado na minha memória uma coisa, não sei, vou compartilhar porque pode ser que alguma outra pessoa se identifique. Eu lembro que quando tinha, tipo, esporte, assim, na educação física do colégio, e às vezes a gente se machucava jogando, né? Tipo, tropeçava, caía, ou a bola batia não sei aonde, machucava. E eu lembro que nas minhas vezes, quando eu me machucava, tipo, todo mundo cagava, assim, desculpa a palavra, mas assim, todo mundo, Ela é grande. a Carol se machucou, tudo bem, segue o jogo. Agora, se era uma menininha mais pequenininha, mais, sabe? Todo mundo ficava, meu Deus, a fulana se machucou. Como se tu não pudesse ser frágil porque tu era grande. Sim, então Nossa, assim, e quanta isso... coisa isso deve ter mudado dentro de ti, né? E influenciado sobre os teus sentimentos, né, Carol? Muito. Porque a gente não faz ideia, mas a gente que estuda isso, né, sabe o como que essas ações, atitudes dos outros, né, influenciam na forma como a gente se vê, se posiciona, como a gente acha que pode sentir ou não as coisas, né? Coisas simples, né? Exato. Tipo, quem ia dizer que isso ia impactar na minha vida? E hoje eu acho que impactou muito. Então, eu sempre me desenvolvendo, assim, eu acho que uma coisa que eu posso resumir a minha história era isso. Eu sempre fui a mais alta, então eu sempre fui vista como a mais forte ou a mais madura. E aí eu precisei... Bom, já que ninguém tá me vendo como não vai dizer imatura, mas a guriazinha tímida e tal, eu precisei ir atrás desse amadurecimento. Então, desde pequena, eu comecei a gostar de ler livros de autoajuda. E foi daí já que veio a ideia da psicologia. Então, eu fui lendo livros de autoajuda, Eu nunca gostei de ler livros de história, assim. Nunca li um livro de romance na vida. E eu sempre fui indo em busca dessa parte de desenvolvimento pessoal. Eu acho que por conta disso. E aí, foi indo, até que chegou ali na época da adolescência, em que eu fui ter que pensar, né, na minha profissão. Inicialmente, pensei na medicina, depois até... Vou mostrar agora já rapidinho aqui.
Esse aqui foi o meu primeiro livro. Eu não sei se vai aparecer na câmera, não sei se dá pra ver aqui. O nome do livro é Você Pode Me Ouvir, Doutor? Exato. Sei lá se o livro é bom. Hoje, eu sei que eu li uma parte, obviamente eu não li tudo, mas eu comprei esse livro, assim, na livraria, me interessou pela capa, eu comprava muito livro pela capa. E aí nossa, achei interessante, porque isso era uma coisa que me incomodava, mesmo eu não estando na área da medicina, de, tipo assim, dar um atendimento mais humanizado. E aí eu achei muito curioso, assim, que embora eu pensasse na medicina, já tinha... Tipo, eu olho esse livro aqui, parece que ele vai ir muito mais para essa parte de acolhimento, que às vezes até a gente encontra mais num consultório de psicologia, do que propriamente ali no contexto do médico, que tem que ser algo mais assertivo, mais rápido, né, por conta dos atendimentos. Acho que isso tá mudando bastante. Até a gente, no decorrer dos programas, pode trazer médicos aqui que eu trabalho, que tem esse olhar mais integrativo, né, humanizado, que é bem diferente, mas sim, num senso comum, às vezes é muito falho, né, essa percepção, assim, de detalhes emocionais, essa sensibilidade, sem dúvida. E tu, em algum momento, tu te arrependeu de ter entrado na psicologia ou teve dúvida de que tu queria ser psicóloga? Tive, não vou dizer arrependimento, mas, assim, o que acontece? Como eu falei, né, eu sempre gostei de muitas coisas. Teve uma época que eu tava gostando mais de ir pro comércio dos meus pais, que eles têm uma floricultura, e eu gostava mais da função, de estar, assim, preparando eventos e aquela coisa de, organiza isso, posta no Instagram, vende, tem contato com os clientes. Então, eu tava gostando muito mais dessa dinâmica do que propriamente ali na psicologia. Só que nessa época eu tava ali foi, sei lá, tipo, 7º semestre. Então, eu ainda não era uma profissional da psicologia. Mas eu lembro que ali eu pensei, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? E aí, foi indo, assim. Mas essa dúvida, digamos, passou. Hoje eu realmente não me vejo nem na medicina, graças a Deus. Até porque eu ia passar um perrengue danado, porque eu sou zero corajosa, assim. Eu sou muito sensível a sangue, agulha. Então, não ia ser uma boa médica, eu acho. Então, assim, eu não me vejo em outra profissão mesmo. Acho que psicologia foi a profissão certa pra mim. E hoje, aonde tu atua? Conta pro pessoal. Então, hoje eu atendo... Quando eu me formei no final de 2021. Eu comecei a atender já, assim, logo que dava pra atender. E eu comecei atendendo online, né? Nunca fui para o presencial, além da época do estágio que a gente atendeu presencial. Segui no online, assim, e segui até hoje e não pretendo sair do online. Fora os meus pacientes particulares, eu também, hoje eu atendo na clínica BeHealth, que é ao meu ver, né? É uma das melhores clínicas do Brasil, assim, da psicologia. Concordo. A gente tem profissional da psiquiatria, da nutrição também. Então, eu realmente, assim, não poderia estar em um lugar, numa profissão melhor e num lugar melhor. Eu tô realmente muito contente com todo o meu caminho até aqui. Eu acho que só tem a crescer. Com certeza, com certeza. Mas, enfim, eu acho que, assim, só para resumir, então, é essa questão de eu ter ido amadurecendo e indo buscar desenvolvimento pessoal e cheguei aqui onde estou hoje. Mas também quero saber de ti, né? Até porque a gente estava conversando que esse primeiro episódio, embora seja o meu primeiro episódio e da Dessa não seja, a gente acha que vai ter muitas pessoas que vão chegar até aqui por conta minha, né? Vão olhar ali no meu Instagram e vão querer assistir o programa e não te conhecem ainda, né? Sim. Então, assim, vou te devolver a pergunta. Quem é a Andressa? Como é que também foi essa escolha pela nutrição? Se puder compartilhar um pouco com a gente. Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito insegura. Talvez eu não soubesse o que era insegurança na minha adolescência. Mas eu já tinha todos os sinais de uma pessoa insegura. E me colocava em relacionamentos abusivos, em amizades abusivas. E a vida inteira eu vinha lutando contra um reconhecimento da minha identidade. Quem eu sou, como eu gosto de ser. Eu lembro que alguns fatos bem marcantes, assim, pra tu teres ideia do tamanho da minha insegurança. Que na adolescência eu queria trocar meu nome. Eu não gostava da cor do meu olho, eu queria colocar lente de outra cor, uma lente escura. Tudo que eu achava que poderia chamar atenção ou ser diferente do meu grupo me incomodava. Então, esses fatores não reconhecidos, né, foram somatizando
até uma vida adulta que eu desenvolvi transtorno alimentar, compulsão, depressão, ansiedade, o combo, né, que a gente reconhece tanto na nossa sociedade e, infelizmente, muitas pessoas não têm a oportunidade de diagnóstico recente ou de diagnóstico, entre aspas, rápido, a ponto de não ter tantos prejuízos. Então, a Andressa, pessoa física, sempre foi assim, e o vir para Santa Catarina foi estritamente profissional, uma estratégia profissional, com todos os objetivos que eu tenho de vida dentro da nutrição, que é levar para esse mundo aí uma nutrição com um olhar mais acolhedor, que envolva a parte de comportamento, e não só aquela nutrição de prescrição, plano alimentar e é isso, mas que entenda todos os contextos que existem, né, dentro da vida, da rotina, das emoções, dos sentimentos de um indivíduo. E a Andressa nutricionista surgiu muito dos transtornos alimentares que eu vivi. Então, eu já tive anorexia, bulimia, compulsão alimentar, o que me fazia sofrer muito. E eu pensava, nossa, será que eu nunca vou ter uma vida saudável, né? E um corpo que eu me identifique dentro de um contexto de saúde? E aí, entrar para a nutrição foi muito nessa busca de querer me ajudar e encontrar um caminho mais saudável, digamos assim, em equilíbrio dentro do contexto de cada um, para que as pessoas pudessem também encontrar essa leveza dentro das suas dificuldades, vamos pensar assim. Então, a nutrição foi muito pelas minhas dores, e depois que eu fui amortecendo essas dores, entendendo, reconhecendo como que eu poderia minimizar tudo isso, ficou muito mais fácil de conseguir aplicar. Eu nunca faria outra profissão, nunca me formaria em nada diferente do que eu fiz, mas eu sou extremamente apaixonada pela parte da psicologia, tanto que... Eu já ia até te perguntar se não tem vontade de fazer psicologia, porque a Andressa entende muito bem de comportamento, assim. Assim, obrigada. Carol, eu não tenho vontade de fazer psicologia porque eu acho que eu atuaria na área da psicologia com a parte nutricional junto, que já é o que eu faço. Então, eu procuro me especializar com cursos, pós-graduação, dentro dessa área de psicologia e nutrição, que eu acho que já complementa bastante o meu trabalho. Mas a psicologia, de forma isolada, hoje, em 2023, não é um desejo ainda. Pode ser que um dia eu mude de ideia, mas hoje eu acho que eu consigo ser bem completa, assim, como atuação profissional dentro do que eu busco. Eu nunca vou tratar um paciente só com a parte da nutricionista. Acho que isso é muito difícil. A não ser que seja um paciente que te procure especificamente para algum problema de saúde nutricional, como, por exemplo, uma gastrite, uma esofagite, né? Algum problema mais crônico que ele precise realmente daquela indicação nutricional, ponto. Agora, se é algo que envolve emagrecimento, composição corporal, ansiedade, que está envolvida a parte emocional, estrutural, de rotina, eu vou ter que usar comportamento. Então, eu acredito que eu consiga linkar bem essas duas partes hoje em dia, direcionando os meus estudos para o que eu faço. Mas hoje eu sou extremamente realizada e acho que daqui para frente as coisas só tendem a crescer também e conseguir, né, fazer com que o meu trabalho chegue no maior número de pessoas. Eu tô muito confiante disso. Ai, ótimo. Eu concordo, assim, com o que tu fala e eu acho que, assim, independente se a gente é da área da psicologia ou da nutrição, a gente precisa estudar de forma mais ampla, né? Então, até eu acho que tu deve ficar na nutrição mesmo, porque tem que ter nutricionistas iguais a ti pra gente ter esse olhar mais geral, né? Não ficar só na parte ali, como tu falou, né? Só de passar uma dieta e deu, né? E não acompanhar se o paciente tá, de fato, conseguindo, né? Seguir ou não. Até a Andressa, eu consultei com ela recentemente e eu já falei, olha... Vamos começar de novo, porque, assim, é muita coisa que vai surgindo, né? E a gente, que nem tu falou dos gatilhos, né? A gente vai tendo vários gatilhos e várias situações na vida que vai nos tirando da rotina, e a alimentação é rotina. Então, consequentemente, nos tira da parte ali da alimentação saudável. Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar também, mas estamos em busca. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu veio morar aqui em Santa Catarina...
quando a gente começou a conversar, né, tu me contou que o vir pra cá te trouxe várias reflexões, ativou em ti alguns gatilhos e tu teve algumas surpresas dentro da tua terapia, né? Eu queria que a gente pudesse contar um pouco pro pessoal sobre o que a gente passou nesse processo de mudança, tanto eu quanto tu, porque não necessariamente tu precise passar por uma mudança de estado para ativar gatilhos emocionais em ti, né, que podem não ser favoráveis para tua rotina, para tua saúde mental, enfim. Às vezes uma mudança de trabalho, de casamento, né, realmente de vida, pode ativar esses gatilhos emocionais. E no nosso caso, né, conversando, a gente descobriu que a mudança, que realmente é uma transformação, né, algo que muda completamente o nosso dia a dia, acabou ativando em ambas algumas questões. Então eu queria que tu começasse a falar um pouco como foi pra ti o vir pra cá, quais foram os sentimentos que tu sentiu e o que te surpreendeu tanto na terapia descobrir sobre ti. Porque eu acho que o importante do programa de hoje é passar isso pro pessoal. A importância da gente se descobrir, a importância da gente se perceber, se observar, para evitar tantos sofrimentos futuros, né, que muitas vezes acontece. Com certeza. Eu acho que, assim, essa parte de topar o desafio de gravar podcast vem muito nesse intuito, assim, de compartilhar ao máximo possível tudo que eu venho aprendendo, porque eu acho que a gente aprende, né, tanto pela dor como pelo amor. E, no meu caso, eu acho que eu passei pela dor, assim, eu tive alguns episódios depressivos ao longo da vida. E, o pior de todos foi o ano passado, em que teve todo o contexto de mudança. Então, assim, me mudei... Era uma coisa que eu queria, né? Eu não posso dizer que, eu estava infeliz. Não, eu estava feliz, mas eu sabia que ia ser uma coisa difícil, né? Então, eu me mudei do Rio Grande do Sul pra cá com meu namorado. A gente já morava juntos em Pelotas. E aí, a gente, vamos lá. Os dois trabalhavam pela internet, então... Até é engraçado porque... geralmente me perguntam, assim, geralmente é no Uber que eu pego muito Uber. E aí, aqueles papos de Uber, né? O que tu veio fazer aqui em Santa Catarina e tal, a trabalho? E assim, é a trabalho, porque que nem eu falei, que nem tu falou, na verdade, né? Eu acho que o estilo de vida conta muito pelo que a gente quer alcançar. Mas a minha escolha foi muito assim, quero morar na praia. Era um sonho que eu tinha. E assim, como eu trabalhava da internet, eu não tinha muito essa questão de, vou pra tal cidade, porque lá eu tenho um emprego garantido. Sim. Era na internet. Então, foi muito pelo assim, eu quero ter qualidade de vida, porque lá onde a gente morava era interior, então, questão de insegurança era muito forte. E aí, querendo ou não, isso acaba, tipo, hoje, se eu quiser sair, caminhar de manhã cedo, eu vou. Dá. Lá, eu tinha medo. Sim. Então, assim, acabava inviabilizando algumas coisas. E aí, eu vim pra cá, então todo o contexto de mudança, assim, a minha família é muito grande. Eu tava sempre numa casa agitada, com muita gente falando alto, aquela loucura que eu amava. E aí, ir pra uma casa, né? Como eu falei, eu já morava com o Lucas, então já foi uma coisa mais gradual, eu senti, assim, a diferença. Só que vir pra uma cidade, né? Juro, a gente não conhecia ninguém, assim. Então, foi bem delicado, porque a gente não tinha esse contato social. A gente até brinca, nossa, se a gente se aguentou um ano inteiro sozinho, sem contato praticamente com ninguém, então tá tudo certo. Porque a gente ficava só os dois juntos em casa, trabalhando em casa, estudando, fazendo as coisas de casa. E aí, assim, os piores momentos, eu acho, foi essa questão de me definir na minha abordagem teórica. Porque quando eu saí da faculdade, eu tinha um pensamento um pouco diferente do que eu tenho hoje. E não me arrependo, porque eu acho que todo conhecimento é válido, né? Então, assim, eu fui para um outro lado da psicologia, que é uma psicologia mais filosófica. Uhum. Porém, entrou em muitas questões para mim que eu não estava me sentindo pronta para isso. Então, assim, novamente, precisava de uma Carol mais madura. Mesma coisa lá da infância, adolescência. E eu não estava sendo a pessoa madura que eu deveria ser, de acordo ali com a linha que eu estava querendo atuar.
E aí aquilo ali me gerou uma grande pressão, assim, né? Porque eu tinha muito sentimento de culpa, de, tô falando pro paciente acordar cedo e tô acordando tarde. Tô falando pro paciente que ele deve evitar discussões bobas e tô discutindo por bobagem. Então, assim, muitas coisas que eu não tava conseguindo, e muito por conta do meu diagnóstico também, que depois já eu falo. Então, assim, foram várias mudanças. Então, mudança de cidade, essa mudança do ambiente, né? De não ser um ambiente mais agitado, ser um ambiente silencioso, que hoje eu amo. Até fui recentemente pra Pelotas e senti muita falta do meu sossego. Então, assim, eu tava vivendo muitas mudanças. Teve mudança de... Meu Deus, acontece. Eu nem sei porque eu tenho alarme 11 horas. Não é o horário que eu acordo, tá? Então, assim, teve a mudança de religião também, né? A minha família, eu cresci em casas espíritas e sempre foi muito forte isso pra mim, assim. Eu acho que vale a pena entrar um pouquinho nessa parte de religião, não querendo debater sobre isso, mas só pra dizer que é a nossa visão de vida, né? A nossa visão do porquê que a gente tá aqui. Então, ter essa mudança de, bom, eu acreditava no espiritismo e aí depois eu parei de acreditar e comecei a acreditar no catolicismo. Foi uma mudança muito brusca, que parecia que realmente a Carol de antes tinha sumido. Tipo, a Carol que acreditava em várias coisas não existia mais, e agora é uma outra Carol. E aí aquilo ali, junto a uma outra perda próxima que a gente teve, foi o gatilho pra eu entrar num episódio depressivo que eu nunca tinha tido tão forte. E assim, é engraçado, porque eu tava vivendo a depressão e eu tava muito aplicando aquela característica que eu falo pros meus pacientes de se manter num olhar de curiosidade. Talvez tu fale isso pros teus pacientes também. Tipo, se comer um doce... Tá, é errado, mas não entrar tanto numa posição de julgamento, de, nossa, que errado, tu comeu um doce. É mais tipo, por que será que eu comi o doce? O que tava acontecendo? Então, quando eu tava vivenciando a depressão, eu tava muito assim, nossa, olha só, aquilo que eu vi no DSM realmente acontece. Aquele olhar pessimista pro futuro, pra si, pros outros. Começou a te identificar com as coisas. E aí eu fiquei, nossa, realmente, que engraçado. O peso, eu sentia um peso enorme, tipo, no corpo, assim, sabe? É muito doido de explicar. E eu fiquei, nossa, isso aqui realmente, tipo, passa do pensamento e vai pro corpo. E aí eu fui, assim, nessa parte, me identificando. E aí deprimindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até chegou um ponto que aí o meu namorado falou assim, tá, amor, vamos focar na parte... Porque eu tava sem terapia, né? A psicóloga não estava fazendo terapia. E aí, sem medicação também, que é errado, assim, no meu contexto. Então, eu pensei, tá, vamos lá. Não, eu juro que eu tava tão sem esperança que eu achei que não ia funcionar. Eu tava nitidamente pensando, não tenho o que fazer. Sério, nenhuma coisa. E eu já tinha usado medicação antidepressivo, 2019, eu acho. E já tinha me feito bem. Então, eu já sabia que funcionava. Só que quando eu tava na depressão de novo, eu achei que não ia funcionar de novo, sabe? E tava errada, óbvio. Então, eu comecei a terapia no final de dezembro. E a consulta com o psiquiatra início de janeiro. E aí, o que aconteceu? Claro, a minha psicóloga, nas primeiras consultas, falou, Carol, foi levantando a minha história, e falou, Carol, a gente tem que investigar transtorno bipolar, porque tu tem uma pessoa na tua família que tem o diagnóstico, a gente sabe que a bipolaridade tem um alto fator genético, então a gente não pode deixar isso de lado. A gente, assim, não tá confirmando nada, mas a gente tem que investigar. E eu lembro que, assim, nossa, aquilo entrou de um jeito tão ruim, porque eu tava depressiva ainda. E eu tava era como se, tipo assim, como se fosse entrar alguma coisa estranha em mim, se eu fosse receber o diagnóstico. E olha que tu é psicóloga e tu tem total conhecimento de que é um diagnóstico, tem tratamento, tem direcionamento e tá tudo bem. Sim. Agora, imagina quem recebe esse tipo de diagnóstico e não tem esse conhecimento que tu tens, entende? O quanto assusta. Muitas vezes existe a negação, né? Às vezes existe diagnóstico errado, que é feito de forma errada, medicação que é dada de forma errada. E é quanto tempo a pessoa passa nesse sofrimento. Só que se tu não tivesse aceitado e feito o tratamento certo, talvez até hoje tu estivesse sendo cíclica, né? Então, é por isso que é tão importante, e a gente quer chamar a atenção, essa autopercepção e a busca por profissionais que possam nos ajudar a direcionar de fato o que a gente está sentindo, o que a gente tem, o que de fato faz parte do nosso contexto de personalidade, o que é transtorno ou alteração de humor
e o que é alteração de personalidade. Esses pontos são muito importantes, né? Para que a gente não tenha uma vida com tanto sofrimento. Pode contar, depois eu conto a minha história. Depois, é que a gente tem muito assunto, juro. A gente tem que cuidar a gente tá aqui controlada, mas a gente, enfim, depois a gente até vai querer saber de vocês se a gente faz a continuação, a parte 2, pra depois chamar os convidados, né, pra gente fazer esse início bem legal. Mas assim, aí ela começou a falar, Carol, traço bipolar, traço bipolar, traço bipolar. E eu, nossa, é verdade. E é o mais doido é isso, sabe? A gente sabe o que é a bipolaridade e a gente não consegue olhar pra nós e encaixar aqueles critérios, né? A gente precisa... Por isso que é importante, mesmo se tu for psicólogo, eu tinha muito isso, né? Tipo, nossa, eu já sei tudo da psicologia. Tipo, não tudo, mas eu já sei a maior parte das coisas. Se eu for na psicóloga, o que vai acontecer? Eu já sei. E aí eu vi como eu tava errada com isso. Eu gosto de falar várias vezes sobre isso, eu já falei sobre isso no Instagram, porque eu acho que existe outras pessoas que estão passando por exatamente essa mesma coisa. Um nutricionista que não quer buscar um nutricionista. Então, assim, isso vai mostrando como a gente precisa estar em acompanhamento para o outro estar vendo aquelas coisas que a gente não vê, porque já tá natural, é nosso, né? E aí, ela começou a identificar traços bipolares, ela começou a identificar traços borderline, começou a identificar traços de TDAH, mais a ansiedade e a depressão. Ou seja, o DSM inteiro. A gente até trouxe aqui o DSM. Olha a grossura, tá? Não sei se tá dando pra ver, mas é um livro bem grande, se quiser ir mostrando. E assim, aqui... Explica por que ela... Por que ela suspeitou de tantos traços, só para o pessoal entender, né? Assim, quando a gente fala de transtorno mental, até falando do DSM, uma das limitações do DSM é que ele é muito categórico, né? Então, é como se a gente pudesse falar assim, né? A gente tem uma coisa que dá pra a gente categorizar, a gravidez. Ou tu tá grávida, ou tu não tá. Não tem como tu tá meio grávida. E no caso dos transtornos mentais... entra nesse ponto, assim, né? A gente consegue ter traços depressivos e não fechar a depressão. E aí entra justamente essa limitação do DSM, né? Que ele é muito, muito voltado para coisas categóricas. E hoje a gente entende que é muito mais um espectro, né? Até mesmo da bipolaridade. Então, assim, só para encerrar. Sim, eu fui diagnosticada com a bipolaridade. Não era somente ansiedade, não era somente depressão. E o que acontece é que os sintomas, eles são parecidos. Dá pra gente dizer, assim, que os sintomas, eles são os mesmos. O que vai mudar é a junção dos sintomas. Então, a impulsividade, ela pode estar presente na ansiedade, ela pode estar presente no borderline, ela pode estar presente no bipolar. Só que é a soma, né? A somatória desse sintoma com esse. Então, assim... Só que, assim, pra quem não entende nada do que a gente tá falando, tá? Isso tudo vai direcionar as características de como aquele indivíduo conduz as suas emoções, as suas ações, a sua rotina. Então, por exemplo, um bipolar, ele vai ter mudanças de humor que ele vai ser mais espaçada do que um borderline, por exemplo. E isso tudo vai depender da diferença química, né, daquele organismo. Então, o medicamento vai ser diferente. E muitas vezes tu vai usar medicamentos que são combinados, né? Pra tratar, daqui a pouco, um transtorno bipolar com uma ansiedade maior ou com um transtorno depressivo maior. Então, é muito individualizado cada caso, né? Cada diagnóstico e cada situação. Nenhum bipolar vai ser igual a outro, ou borderline, enfim, porque vai depender de todas as características que ele manifesta e que existe dentro do contexto do ambiente dele, né, ao qual ele vai reagir àquilo. Então, tudo isso que ela está dizendo são diagnósticos cada vez mais comum na nossa prática clínica, que assustam muito e que, sem tratamento, causa um prejuízo absurdo na rotina da pessoa, porque existe uma alteração de humor, uma alteração na condução da tua rotina, dos teus comportamentos, muitas vezes de forma abrupta, que tu não tens o controle sem o tratamento. E já complementando, né, o medicamento, ele vai alterar a tua química, ele vai ajustar, né, muitas vezes vai equilibrar essa tua química
corporal. Agora, a gente precisa da psicoterapia para te ajudar com ferramentas para lidar com as situações a longo prazo. E isso o medicamento não te ensina. Ele vai te equilibrar ali, emocionalmente, né? Na tua rotina, nas tuas ações. Agora, não vai te dar ferramentas para lidar com situações estressoras, gatilhos, que é o que eu vou falar em seguida. Então, isso é muito por isso é muito importante o acompanhamento da psicoterapia concomitante com os medicamentos e o diagnóstico certo, né? E uma outra coisa muito importante, assim, relacionada a isso que tu tá falando, né? De ter esse combo de medicamento mais terapia, é que a parte da terapia, ela não concorre com a parte do psiquiatra. Por quê? Porque a terapia, a dinâmica é diferente. Tu vai ver o psicólogo uma vez por semana, ou dependendo, né? Eu gosto, vínculo. Eu gosto de atender toda semana, né? Eu não tem pacientes às vezes que querem quinzenais e eu acho que complica um pouco pela questão do vínculo, até mesmo o estabelecimento de metas, eu acho que acaba fugindo um pouco. E aí, quando a gente vai procurar o psiquiatra, obviamente a gente quer entrar com a medicação e olha só, olha esses dados, tá? Quando a gente vai falar de transtorno bipolar, a gente tem alguns tipos, né? Eu vou falar do tipo 1 e do tipo 2. Com relação ao bipolar tipo 1, a gente tem uma média de 9 a 10 anos de tempo até chegar num diagnóstico. Imagina. Ou seja, é muito tempo. Com relação ao tipo 2, que é o mais sutil, que no caso é o que eu tenho, e eu explico depois por que vai ser o mais sutil, é uma média de 13 a 15 anos, que também é um absurdo, né? E qual é o grande problema dessa demora no diagnóstico? É justamente o erro da medicação. Só para contextualizar... E por que demora tanto? Porque se confunde com tantos outros sintomas, né? Exato. É como se as ações daquele paciente, elas vão sendo mascaradas, né? E aí muitas vezes... E difundidas, né? Com outras situações. Então, por isso que é tão demorado, mesmo a pessoa com acompanhamento. Imagina quem não tem acompanhamento todo esse tempo. Sim. Não, e além de ser muito confundida, né? Então, a bipolaridade pode ser border, pode ser TDAH, os sintomas eles são muito parecidos. Também tem a comorbidade, né? A gente sabe que... até tem uma frase que eu gosto de usar com os pacientes, que é do Dr. Renato, que ele fala que... Não sei se é dele, mas eu sei que ele fala bastante. Que é um médico que eu acompanho no Instagram, que ele fala bastante sobre a bipolaridade, que ele fala que a comorbidade no bipolar não é a exceção, é a regra. Então, a gente vai ter a bipolaridade com a ansiedade, com a depressão, com a questão do próprio TDAH mesmo. Então, assim, a gente precisa entender isso. E por exemplo, tá? Com relação à medicação, que vou dar o meu exemplo, mas eu sei que é muito comum de acontecer com outras pessoas. Quando tu vai buscar ajuda, tu não vai... Dificilmente o paciente busca ajuda quando tá em fase de mania ou hipomania, que é aquela parte em que ele tá mais agitado, ele tá mais ativo, né? O cérebro está mais ativado. Então, ele não vai buscar ajuda nesse momento, ele vai buscar ajuda quando ele tá depressivo. Porque o paciente, ele não percebe os prejuízos dele quando ele tá na fase hipomaníaca. Quem percebe são as pessoas à volta, né? Exato. Pra ele tá tudo ótimo. Nossa, tô me sentindo muito bem. Produtivo, né? É uma sensação de poder muito grande. Exato. E aí, qual é o grande problema? O paciente busca o psiquiatra quando tá depressivo. O psiquiatra, né, dependendo do caso, vai dar um antidepressivo. Ele não vai... Muitas vezes ele não enxerga a bipolaridade, e aí ele vai passar o antidepressivo, e a gente sabe que o antidepressivo sozinho, para o bipolar, ele vai, muitas vezes, até prejudicar os sintomas, porque ele vai ativar ainda mais, né? Então, assim, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Eu fiquei até... O que aconteceu, né? Ali na parte, então, a gente estava suspeitando da bipolaridade, eu entrei num episódio de hipomania, depois daquela depressão que eu tive, e eu até trouxe aqui as características, ó. A hipomania seria excesso de ocupação, entre outras coisas, né? Mas só para simplificar. Excesso de ocupação, estar com uma energia maior, trabalhando mais, estudando mais, uma necessidade de sono reduzida, e também mais impulsiva, principalmente, né? Para vários comportamentos, mas a gente vê muito com relação à parte financeira, né? Então, o paciente começa a se endividar, começa a gastar coisas que não pode estar gastando. Então, assim, isso aqui me descreve totalmente, tá? Isso aqui era eu no início do ano. É uma impulsividade sem calcular prejuízos, né? Exato. Então, assim, é muito importante estar em acompanhamento terapêutico e aí, depois disso, dependendo, né, da situação do teu caso, tu buscar ajuda psiquiátrica. Porque senão pode acontecer essa questão do erro diagnóstico. Mas me conta também de ti, tá?
Ainda tem muitas coisas pra falar da bipolaridade, mas como nosso tempo aqui é curto, eu quero saber, no teu caso, assim, quando tu percebeu que tu tava, sei lá, disfuncional em alguma medida, tu buscou primeiro terapia, tu buscou médico, pra que lado tu foi inicialmente? Eu sempre oscilei muito, tá, em relação ao meu humor, assim, entre ansiedade e depressão, desde a minha adolescência. Então, eu faço tratamento com psicoterapia há mais de 10 anos, tá? Eu me conheço muito, eu tenho muitas ferramentas para lidar comigo. Só que a gente sabe que quando a parte emocional grita, né? Muitas vezes tu acaba perdendo o controle. Se não dá tempo de tu usar o racional, né? Se tu tá sem capacidade naquele momento de usar certas ferramentas, o emocional te engole e aí tu acaba sendo impulsivo, né? Tendo pensamentos acelerados negativos. Então, os meus diagnósticos sempre foram de transtorno de ansiedade e de depressão, tá? Há uns 2 anos atrás, eu tive um pico depressivo, porque eu tive um burnout. Eu trabalhava excessivamente, era um negócio, assim, absurdo. Eu não sabia os meus limites, tanto que hoje, quando a gente vai conversar, eu te digo, Carol, a minha vida hoje em dia, ela é separada por blocos. Até sábado eu vou fazer isso, porque é urgente. Depois de sábado, eu penso no resto. Eu precisei me organizar, assim, pra eu não surtar de novo, porque eu tive um tilt, assim, eu simplesmente desliguei. E aí, desde então, eu comecei um tratamento também com um psiquiatra para eu conseguir me estabilizar melhor. Porque por mais que eu me identifique muito bem, eu não conseguia me manter estável. Porque eu tenho... As compulsões que eu tenho, elas são muito com trabalho, com atividades. Eu tenho muita dificuldade de ficar parada, de curtir o flow da vida. Hoje eu faço isso de uma forma maravilhosa, mas aqui, principalmente, agora eu já explico por quê. Porque lá em Pelotas, eu não conseguia. Um dia ósseo pra mim era um dia como se eu estivesse colocando um dia no lixo. Isso é um absurdo, porque eu preciso de um dia ósseo pra descansar, pra ter criatividade, pra ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E pra aproveitar o que tu tá conquistando, né, com o teu trabalho. Tem que ter esse momento Bom, pra eu aproveitar. comprei um apartamento, Carol. Eu fiquei 1 ano no apartamento, ele tá alugado agora. Se eu curti ele 10 dias, foi muito, sabe? Era um negócio muito doido, assim. Bom, escolhi vir pra cá, e as minhas amigas me diziam assim, tu vai te sentir sozinha, porque tu tá sempre com todo mundo na tua volta, tu tem muitos amigos, tu trabalha muito, como será que vai ser pra ti? E eu dizia, eu não sei se vai ser ruim, porque talvez eu tenha muitas pessoas na minha volta, porque eu não saiba dizer não, porque eu já me acostumei com esse círculo, entende? Com esse ciclo. Talvez chegando lá, eu construa uma vida diferente e eu goste da solitude. E foi o que aconteceu. Aqui eu me sinto em controle da minha rotina, eu tenho tempo de fazer as minhas coisas, eu coloco limite nos meus horários. É completamente diferente de lá, que eu me sentia muito no compromisso de fazer as coisas mesmo sem querer, por essa dificuldade de dizer não, eu vou desagradar, o que será que vão pensar de mim? Será que vão, sabe? Então, várias questões, assim, que lá eu tinha que trabalhar dentro de mim, né? E que aqui eu estruturei muito melhor. Mas quando eu cheguei, a minha vida mudou da água pro vinho. Quem vivia lá um burnout, chega aqui e a vida tem que ser reconstruída do zero, porque os meus pacientes, diferentes de ti, tiveram muita resistência de ir pro online, inicialmente. Então, no início, era 0 do 0. Eu ainda tô no início, tá? Faz pouco tempo que eu me mudei, mas as coisas começaram a acontecer muito rápido. E os 2 primeiros meses, a minha psicóloga dizia, aproveita, descansa, vai pra praia, daqui a pouco as coisas vão começar a movimentar e tu vai te arrepender de não ter curtido isso. E eu dizia pra ela, eu só queria a minha vida de volta. Sério? Porque, claro, de Pelotas. Não a vida de Pelotas, mas a minha vida de rotina, Tá. de trabalho, de compromisso, porque eu gosto desse movimento. Aí o que eu percebi? O que estava me adoecendo aqui, e eu estava tendo episódios deprimidos e crises de ansiedade, é que eu não tinha uma rotina. Porque lá eu acordava às 7 da manhã para ir treinar, às 9 eu tinha que estar no consultório, eu ia até às 8 trabalhando. Era sempre isso, eu não tinha tempo de pensar, não tinha tempo ósseo. Aqui eu não tinha compromisso de manhã. Aí o que a gente acertou, eu e ela? Vamos criar uma rotina
dentro da tua nova vida. Então, tu vai acordar de manhã, mesmo sem ter os pacientes, né, marcados, tu vai começar a estruturar o que tu vai fazer de manhã. Tu vai gravar vídeo? Tu vai planejar alguma coisa? Tu vai criar a tua rotina dentro dessa nova rotina. Bom, em 2 meses, as coisas foram se acomodando muito rápido. Hoje eu voltei a ter rotina. Aí passou o meu tempo deprimido, mas eu precisei reconhecer muito bem esses gatilhos. Eu comecei a me analisar que eu tava estranha, eu tava mais chorosa, irritada. E o que poderia ser, né? E isso tudo com o processo terapêutico. Passou essa fase e eu comecei a ter episódios impulsivos. Aí eu disse, opa, peraí, isso não é mais meu. Já passei disso, entende? Eu já sei reconhecer, eu já sei lidar com isso. Aí na terapia, conversando com ela, eu disse, olha, tô numa fase legal, tá dando tudo certo, não tem um motivo pra isso estar acontecendo. Vamos analisar. Percebi que eu tava indo dormir muito tarde, acordando muito cedo. Aí eu passei do ponto. E aí essa restrição do sono começou a ativar em mim episódios impulsivos e alimentar a minha ansiedade. Toda vez que eu saio da minha rotina organizacional, pego coisa demais dentro do meu trabalho, porque eu tenho ainda dificuldade de saber dizer não, tô bem melhor, mas ainda existe essa dificuldade. Ou quando eu tenho restrição do sono por colocar coisas demais, ou quando eu não consigo me dedicar para atividade física, fazer uma atividade todos os dias, que eu sei que para mim é um manejo de ansiedade absurdo. Quando eu saio desse prumo, as coisas começam a bagunçar. Então aqui eu tô com um terreno muito organizado para que tudo dê certo. Eu tô com a minha estrutura de vida ideal, vamos pensar assim, para estar estável. Só que gatilhos que são totalmente emocionais, né, internos, mentais, começaram a trazer essas sensações. Se fosse a Andressa de antes, eu ia ter tido episódios compulsivos, não apenas impulsivos, né? Talvez esse episódio deprimido se estendesse a ponto de virar de novo um episódio de depressão. Então é importante a gente saber se reconhecer para identificar quais são os gatilhos e quando que a gente está disfuncional. Hoje eu entendo que existem dias que tá tudo bem e dias que a gente não vai tá bem. Tem dias que eu tô triste, tem dias que eu não quero conversar, tem dias que eu queria ficar deitada, tem dias que eu tô mais pra baixo. E isso é normal, isso faz parte da nossa alteração normal de humor, de emoção. Faz parte da gente como ser humano. Agora, essa instabilidade ser muito intensa a ponto de te deixar disfuncional e te trazer características que já não são mais da tua rotina, a gente tem que acionar um sinal de alerta. E a gente só sabe acionar esse sinal de alerta quando a gente se conhece suficientemente para isso. Se eu tivesse me mudado há anos atrás, talvez eu não teria suportado o tranco. Quem olha de fora acha que é lindo, né? Tá morando na praia, tá feliz, agora já tá com não sei quantas clínicas atendendo, tá gravando o programa de novo, tá tudo certo. Mas o processo dentro da gente, interno, quando a gente não tá bem, quando a gente começa a dar ouvidos aos nossos monstrinhos, não é bem assim. Então, por isso que é importante a gente saber quem a gente é, saber o nosso sistema, a nossa rotina certa, saber o que serve pra gente, o que a gente tem que se afastar, o que a gente não tem que se afastar, né? Pra conseguir, nesses momentos, estar firme. Porque a nossa vida não é linear. Exato. E sabe que agora, tu falando, me veio muito uma ideia, assim, de que o quanto é importante, no meio de tudo isso, a gente saber blindar e saber o que é nosso e o que não é, nesse sentido, assim, ó, tá, tu vai te mudar. Vai ter muita gente que vai gostar e vai falar coisas boas e muita gente vai falar coisas ruins. Tipo, nossa, por mais que tu mude pra praia, sempre vai ter alguma crítica. E assim, tu tá também arriscando, né? Tu não sabe se vai dar certo. E aí é muito importante tu, no meio de todo esse caos que a gente sempre fala, né? Que a nossa vida não é linear, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O quanto é importante a gente saber separar, tipo, tá, eu, Carol, quero apostar nisso aqui. Eu acho que isso aqui é o que vai me trazer felicidade. Até mesmo pela questão do estilo de vida também, né? Tipo, pra mim faz sentido acordar cedo, dormir cedo. Não quero estar indo toda hora pra festa, não quero estar bebendo. Eu parei de beber agora
com o início da medicação, eu parei de tomar álcool. Eu já tava parando, assim, desde dezembro eu já vinha reduzindo muito, assim, porque eu gosto de cerveja, eu gosto, mas controlando, né? Eu gosto bastante de vinho branco, assim, são coisas boas, né? Não adianta. Mas, assim, o quanto isso estava me trazendo prejuízo, né? Então, saber delimitar bem essa parte dos limites, tanto de até que horário tu vai trabalhar, até que horário tu vai fazer isso, tanto para os dois lados, né? Para não trabalhar demais, mas também para não ficar sem aproveitar, que nem tu falou. Mas também de tipo, tá, o que eu posso ouvir dos outros e o que eu não vou. Mesmo que os outros falem, eu não vou dar bola, né? Não, isso é muito importante. O meu noivo trabalha online, então pra ele estar aqui era maravilhoso, né? Pelotas, a nossa cidade, é úmida, é fria, chuvosa, né? Tipo, o clima lá não é legal. E aqui não, aqui é completamente diferente. Então, estamos morando na beira da praia. Pra ele é a mudança perfeita. Pra mim, foi uma virada de chave que muita gente não digo criticou, mas me colocou na parede, assim, tipo, tu tá maluca? Tu construiu tudo que tu construiu, tu tem todo o reconhecimento que tu tens na cidade e tu vai embora? E aí, um dia, ele respondeu pra uma pessoa que nos disse isso, algo que eu achei muito legal, assim. Ele disse, sim, ela vai embora porque tudo que ela construiu aqui, ela vai construir em outro lugar, porque aqui ficou pequeno. E eu ri, assim, e disse pra ele, é isso, eu não era mais feliz lá profissionalmente. As coisas que eu queria alcançar não cabiam mais lá. E aí eu tinha uma escolha. Eu não tenho filhos ainda. Eu tinha a oportunidade de me mudar com a Só pessoa... tem a Izzy. a Izzy. Mas a Izzy vai com a gente pra qualquer lugar. A Izzy bota embaixo do braço e vai. Vai. Então, nada me impedia de arriscar. A hora era agora. Ou eu vou, ou eu vou, entende? E se eu estivesse lá ainda, eu ia estar numa zona de conforto, talvez emocional, profissional, mas eu ia sempre ficar com aquela sensação, e se? E se? Mas toda mudança requer tempo, né, para que as coisas se acomodem e dê certo. E não só mudança de vida, de estado, que nem a gente fez, mas tudo, mudança de trabalho, mudança de relacionamento, tudo requer tempo para que as coisas se acomodem. Então, o início, ele é difícil porque a gente tem que construir. Depois as coisas fluem e é maravilhoso, mas o início a gente tem que construir e tem que aguentar as dificuldades, né? E isso que é uma situação que mexe muito com a gente, e eu acho que quem não suporta essas oscilações, né, é quem acaba desistindo ou muitas vezes se encontrando com o pior do seu emocional. E algo que eu tentei fazer muito aqui é não me acolher com as questões nocivas para minha saúde, que seria bebida alcoólica, comida. Então, eu tentei. Tu me convidou para correr, né? Corremos 5 quilômetros. Na primeira maratona. Eu comecei a tentar investir mais em ações e atividades que me acalmassem, como a corrida, atividade física. Entrei para um CrossFit, que é algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu comecei a entrar em grupos para conhecer pessoas diferentes. Ir pra praia sozinha, ler um livro que eu gosto. Fazer beach tênis, que é maravilhoso. Eu Exatamente. comecei a fazer também, sério, melhor coisa. Fazer coisas, exato, que nos acolhem e que nos preenchem de sentimentos bons, né? Exato. Acho que isso é o importante. E assim, só pra terminar essa parte de mudanças e já assim, caminhando pro final, essa parte de, tipo, tá morando na praia, nossa, tá bem de vida, né? É muito doido isso, porque, contando uma coisa minha de novo, eu tive uma queda de cabelo absurda, tá? Absurda. E aí todo mundo, Carol, mas tu tá estressada. Por que tu tá estressada? Tu tá na praia, né? Tipo, tu tá morando a uma coisa da praia, por que tu tá estressada e tal? E assim, quem não sabe é que durante todo o verão, eu juro, eu fui no dia 31 de dezembro pra praia, que foi o dia que estavam nossos amigos aqui. A gente foi lá e, sério, muito cheio, mas tá, fomos. E depois, o outro dia que a gente foi novamente na praia, foi até num sábado, que era o último sábado do verão. E eu pensei, meu Deus, o verão passou,
A gente foi 2 dias pra praia. A gente ia pra praia, mas não de ficar pegando sol e aproveitando, assim. Porque fora isso, eu tava ali em casa atendendo. Eu não tive férias, eu não... E assim, eu não falo isso, tipo, nossa, tô coitadinha, porque eu que escolhi isso, né? Mas é mais nesse contexto, assim, de, bom, tu vai te mudar, tu tá te mudando pra praia, é o sonho de muita gente, mas tu tem que abrir mão de muita coisa e tu tem que saber até onde tu pode ir. Exemplo, às vezes até é engraçado, tipo, ai, Carol, tu já foi em tal lugar ali de Floripa? Não, não sei onde é. A gente não deu tempo ainda de conhecer, porque a gente estava focado em trabalhar, E né? assim, olha, o ambiente, ele facilita o teu processo, as tuas ações, mas o que vai direcionar o teu bem-estar é como tu estás internamente. O ambiente, ele vai facilitar, que nem a praia. Mas se tu não tá bem contigo, não vai fazer diferença tu morar na praia ou tu morar, entende? Aqui é uma das cidades que mais tem índice de suicídio no país. E é um lugar maravilhoso, mas existem outras coisas por trás, né, que levam Exato. a isso tudo. Bom, indo pro final, eu quero dar alguns recados. Primeiro, eu quero agradecer aos patrocinadores do nosso programa. A Ótica Cristal, que é a nossa parceira desde o início. Então, os óculos que eu uso no programa sempre vão ser deles, tá? A gente vai colocar aqui no cantinho da tela a logo da Ótica Cristal e na descrição dos vídeos o site deles. A Rafinato, a boutique de revestimentos interiores, que é da cidade de Pelotas e também envia para o Brasil inteiro. E, curiosamente, a minha mãe, que é a maior incentivadora do projeto, ela é psicóloga também, que é a Cristiane Langlois, que eu sou fã número 1 dela, do trabalho dela, e ela super incentiva o nosso projeto também. É uma das nossas patrocinadoras. Além disso, eu queria, para finalizar, a Carol já falou dos livros dela, eu queria trazer um livro para vocês, como dica, que faz muito sentido para mim, porque tudo que a gente falou aqui foi bastante coisa, são coisas bem densas, né, e que requerem muito autoconhecimento, mas tudo tem uma raiz, que é a nossa base de criação, nossa base de família, o ambiente onde a gente foi criado. Isso direciona muito a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, tem esse livro que se chama Acolhendo a Sua Criança Interior, que fala muito sobre como que a gente interpreta na vida adulta algumas ações, atitudes, de acordo com o nosso modelo familiar. E como que a gente pode quebrar alguns padrões, né? Que não, podem hoje não nos fazer tão bem, mas a gente já tem esse modelo intrínseco, né? Então, é como se fosse uma forma de rever a vida de um jeito diferente. Então, fica aqui a minha dica. E eu queria, antes de passar a palavra, finalizar com uma frase que eu acho que é importante também como reflexão, anotem. Uma frase filosófica, mas que eu inventei. Muitas feridas são causadas pela falta de interpretação e conhecimento dos fatos. Como isso, algumas coisas que a gente sente e não consegue identificar, elas são inconscientes de situações ou de sentimentos que a gente tem de forma inconsciente. Autoconhecer-se pode ser a melhor forma de cura e respeito a você mesmo. Quando a gente conhece a gente entende os nossos limites, como a gente disse, a gente reconhece a nossa história, a gente aprende a se respeitar e a gente reduz muito sofrimento e dor e consegue trazer leveza para nossa vida. Então fica a minha mensagem final para vocês. Perfeito. Eu não estruturei uma frase tão elaborada assim, mas eu acho que de recado final para hoje, tentando resumir um pouco de tudo que a gente falou aqui, se é que é possível, eu queria dizer assim, para não se acostumarem, né? Não se acostumarem tanto quem não toma medicação. Então, assim, se tá sentindo ansiedade, depressão, alguma coisa disfuncional na tua vida, não se acostuma a pensar que isso é teu, que é da tua personalidade. Pode ser que não seja, pode ser que seja um transtorno, ou pode ser que seja, enfim, mas busca essa ajuda para tirar a dúvida. Eu acho também não se acostumar, principalmente, que eu tô vendo muito na clínica, essa parte de estar tomando a medicação há 10 anos, 15 anos. E aí eu pergunto, né, há quanto tempo tu toma medicação? Tomo medicação há X anos. Tá, e tu tá ansiosa ainda? Tô.
tá, tipo, rever a medicação, ir em outro profissional pra ver uma outra opinião, né? Então, assim, não se acostumar a, tipo, aceitar as coisas, né? Seja a parte ali dos transtornos, de uma vez, assim, que eu digo, não ter esse olhar pra buscar outros profissionais e ter um outro direcionamento, mas também não se acostumar, que nem tu estava falando, né? Tu poderia ter se acostumado a ficar em Pelotas e pronto, tava feita a tua vida. Mas tu queria algo a mais, então tu não te acostumou com isso, tu tá enfrentando 1000 novidades e 1000 desafios, né, que a gente tem na nossa vida, justamente porque tu sabe que tu pode alcançar mais. Então eu acho que, assim, esse não se acostume vai tanto pro lado dos transtornos mentais, mas das coisas da vida mesmo, do nosso estilo de vida, né? Se, tu toma refrigerante todo dia, mas tu quer parar. Eu me incluo nessa. Socorro, Me incluo. Nossa, Coca Zero pra mim é todo dia. Mas enfim, estamos no processo. Mas tá, deixa eu dar algum exemplo que não seja eu. Tu, sei lá, até propriamente o álcool, né? Sempre que eu saio com os amigos eu tenho que beber álcool. Não, tenta ir no encontro e não beber álcool, né? Tenta te desafiar. Eu acho que esse é a minha grande busca, assim. Eu sempre quero entrar numa semana me desafiando em alguma coisa que eu, na semana anterior, estava fazendo e acho errado, ou acho que poderia ser melhor. Então, acho que seria mais ou menos isso também. Perfeito. Entender o que realmente é difícil pra ti, ou o que tu colocou como difícil por um padrão de comportamento já, né? Exato. Perfeito. Carol, muito obrigada. Tô muito feliz. Esse é o nosso primeiro programa. Teremos muitos ainda pela frente. A gente vai colocar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para saber se vocês querem a segunda parte desse nosso programa ou se a gente já começa com os convidados agora a partir do nosso próximo episódio. Muito obrigada por todos que assistiram até o fim e nos vemos na próxima. Muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui do teu lado. Sou muito contente. E tô, assim, me sentindo muito bem também, confortável, porque realmente não parecia que a gente estava sendo gravado. Eu tava bem tranquilo. E olha que doido, né? Eu até brinco que eu aceitei o desafio quando eu tava em hipomania. Porque eu nunca gravei um podcast na vida, eu nunca falei num microfone. Tô achando super engraçado falar aqui e me escutar. E assim, tá, vamos lá, topo ser host do teu lado. Tu não teve medo, viu? Só fica e deu de certo, exemplo. que bom, mas foi ótimo, achei muito confortável, o espaço também maravilhoso, e só pelo próximo programa. Até a próxima.